fazer aqui umas perguntas para o senhor, seu Cláudio. É, referente ao contexto histórico e origem da comunidade. Seu Cláudio, qual a importância desse casarão para a comunidade? Uma das importâncias do casarão, inclusive para a própria comunidade em si, né, todo um público que está aí, jovens, né, adolescentes e idosos, é que ele demonstra que sim, realmente teve, né, escravo, né, e escravidão no Brasil. Né? Então, ela representa muito isso, né, não só para a comunidade, mas para outro público, para compreender que sim teve escravo. Então ela demonstra isso. Agora, se não tem a casa, como é que eu vou falar de escravo e não tenho realmente nenhum resquício de nada? Então a casa ela é realmente a prova, né, que sim realmente teve escravo. Então a comunidade ela reflete para dentro dela mesmo, porque teve sim realmente escravo por conta da casa. Então ela simboliza realmente fazendas, né, de senhores, donos de escravos, que no caso o português, né, que veio de Portugal, chamado Mariano Carvalho Carteiro Branco. Certo. Seu Cláudio, agora, como vocês mantêm viva a memória dos antepassados? É, é dentro da organização, né? A gente criou uma instituição, no caso a associação, que ela é uma instituição sem fins lucrativos, né? Que tem todos os artigos, né? Para que a gente trabalhe com a questão de captação de recursos via as instituições públicas, né? Estadual e federal, e ela tem o seu CNPJ, né? Jurídico, a gente consegue recursos. Então, a gente mantém essa comunidade hoje através desse conjunto de pessoas que vem zelando pelo patrimônio, né, local, mas também cultural, que é mantendo a questão das rodas de conversa, né, o período das fogueiras, né, contando as histórias, dentro desse complexo, mesmo infelizmente com o sistema da tecnologia hoje que está muito avançada, que está deixando todo mundo doido, né, mas isso não importa, que por um lado ela vai trazer benefício a algo de bom, mas inclusive pode trazer também algo ruim. Então nós temos que se atentar a não esquecer da nossa cultura, das nossas raízes, das nossas histórias. Certo. Agora, seu Cláudio, falando de cultura, a gente vai falar sobre cultura, tradição e vida cotidiana. Aí a primeira pergunta: vocês sentem que a cultura quilombola é valorizada pela sociedade? Em alguns aspectos, sim, porque demonstra todo um sistema realmente cultural que lá do início, né, na construção, né, do descobrimento do próprio Brasil, né, que os negros já realmente faziam as suas danças, já rezavam, já, né, tinham as suas bênçãos, né, religiosas, no caso que eu digo isso culturalmente, que isso que traz a gente a segurar, que é a questão da cultura. Né? E hoje ainda existe a capoeira de quilombo, a dança afro, né, o tambor de crioula, né, são as ações que a gente vem mantendo a cultura viva. Então isso demonstra para a sociedade e a comunidade, né, de respeitar esse lado, né, que é a questão ética, né, de igualdade. Aí, seu Cláudio, quais tradições são mantidas aqui na comunidade, no casarão? As tradições que nós vem mantendo aqui no Casarão, inclusive estamos se aproximando aí do dia 20 de novembro, né, que é uma tradição já de muitos anos que a gente vem celebrando, isso em memória de Zumbi dos Palmares, que é o 20 de novembro, que é o Dia Nacional da Consciência Negra, que é nacionalmente para o Brasil todo em si, e aí nós estamos aqui nesse canto do Piauí, na região norte, que tem esse manifesto de chamar toda aquela negrada aqui da região norte, né, professores da universidade, pública, particulares, dos movimentos sociais, né, vaqueiro, povo do campo, indígena também, que vai ter também os indígenas, vão estar também conosco aqui. Então nós estamos aqui nesse complexo de celebrar, comemorar esse dia 20 de novembro, né, em memória de Zumbi dos Palmares, que foi um negro lutador, né, que ficou o tempo todo lutando contra aí a sociedade elitizada, né, que era a elite, quem mandava eram os senhores e os senhores e as senhoras, que era o poder maior, que inclusive ainda hoje, infelizmente, existe no Brasil, que quem é pobre tem que ser mais pobre. E para eles não, o rico, quanto mais rico, melhor. Então nós comemora, né, algumas conquistas de políticas públicas no dia 20 de novembro, né? Comemorando mesmo o pouco ou muito que nós conseguimos, aproveitando essa ansiedade do próprio governo estar incentivando as comunidades tradicionais, os povos originários do nosso país. Certo. Aí, seu Cláudio, como a comunidade transmite sua cultura para os mais jovens? É, através de palestras, mas também através de prática. Né? Inclusive que quando, nos feriados, né, em alguns momentos festivos,
né? E a gente sempre chama o jovem, né, para dialogar, conversar com eles, né? Inclusive a gente vem mantendo isso, não deixar ele muito solto, né, para que ele não se vicie muito na questão realmente da tecnologia, no caso o celular, né, e algo, né, mas também apresentando essa parte cultural. E a outra forma também é de trabalhar sempre, né, cuidando do solo, fazendo as suas plantações, criando seus pequenos animais. Isso é um sistema cultural que eu acho que é de manter a questão das tradições, né, de comer alimentação, né, de qualidade, né, 100% orgânico, para que a agricultura familiar, para que a gente termine durando mais anos. Senão, se nós comer tudo que vem na tarde de fora, nós vamos morrer mais cedo. Aí, seu Cláudio, falando do casarão e o patrimônio. Seu Cláudio, há alguma lenda ou fato marcante que envolva esse local, o casarão? Eu acredito que, assim, através realmente da lenda, porque inclusive eu mesmo já fiz isso, né? É, segurar aluno, né, que vem de escola, né, dos municípios, que já veio umas 2 vezes aluno que se comove dentro da casa com algo estranho, e aí ele não tá preparado, e aí é sacrifício, muito difícil, o cara. Algo espiritual, É, né? justamente, o cara é brabo, doido, tá entendendo? E aí os alunos não contiam, aí ele de um jeito de professor também, e aí eu chegava lá, né, e aí eu deixo comigo que eu tiro, e aí eu levava, pegava nele, botava no carro, conversava com ele, depois ele voltava nele novamente, e aí ele agradecia. Se tem algo que a gente realmente aprende, né, no dia a dia, então são lendas, mas assim, quando ele fala da questão você se comove dentro, e algumas pessoas sentem, né, que aí teve algo assim de pessoas que se sacrificaram, né, desgostoso da vida, que não aguentava mais. Inclusive que eu acho que a senzala, ela era aqui em cima desse alto, desse morro aqui, eu acho que ela era aqui, porque quando eu ando lá, eu sinto algo estranho para mim, eu tô ouvindo pessoas se lastimando, assim, aquele ressoio do próximo, e eu só olho, com muita atenção, com cuidado, Tem muita gente que diz que né? não consegue dormir aí, que não dorme. Mas eu já dormi aí já. Já dormi já. Que tem. Vigiando, os tanques eram aqui, os tanques ficam do outro lado, os tanques eram aqui, os tanques de peixe. Eu Que é lembro, aquele, que é aquele tanque de lona, né? eu lembro. E aí eu ficava no alpendre ali, a lâmpada, só com a lâmpada acesa, né? Eu disse a lâmpada acesa, ficava na rede lá, e aí aquele sono de tetel, né? Só aquele quase morno, tudo. Né? Mas eu ficava aí até 3 horas, 4 horas da manhã, e eu ia embora, lá, porque eu moro lá na beira da pista. Mas de existir realmente algo estranho, existe, porque algumas pessoas já viram, né? Inclusive eu morava ali, depois daquele coisa de portão ali, aquele coisa de cimento lá, eu morava ali. Meu pai morava ali também. Às vezes eu descia de noite para tomar banho, aqui tirava água com um balde, tinha um banheiro ali. Aí umas vezes aí, a lua clara, meio que o dia, aí eu vim de bolso para casa. Aí eu não comi banho direito, porque apareceu dois algo estranho, preto, gato, aquele gato dos seres, sei lá, e aí eles só não entraram no banheiro, mas ficaram rodeando o banheiro, né? Aí eu nem tirei o sabão direito, peguei o balde, subi devagarzinho, eu passei ele na cancela, aí subi, eles foram até no pé da ladeira lá atrás, mas eu não corri nem gritei. Fiquei de boa sagada, só lá o que acontece, né? Mas também, aí eu fiquei exemplar, depois eu não vou mais ter altas horas também tomar descer para baixo, não sei. Algo estranho, né? Porque são coisas, lendas, né? Que algumas pessoas veem e outros não veem. Certo? Agora, uma coisa que eu queria, inclusive as noites que eu fiquei aqui, era que viesse um lá e dizer assim, rapaz, eu vou te dar ouro, que tem ouro aqui, né? Pra tu tá lá em lugar tal, pra tu ir arrancar. Aí eu ia. Ia, né? Ia. Eu também ia, mas até hoje nunca não veio me dar. Deu pro meu irmão, só que o meu irmão não veio. Foi, não, vai. Tem meio essa história mesmo. Pois é, tô falando, né? Falando, Rochando. Agora a gente fala da consciência negra e resistência. Aí a primeira pergunta, na sua opinião e na opinião da comunidade, o que ainda precisa mudar na sociedade em relação ao respeito e valorização da cultura negra? Eu acredito que uma das coisas que precisa mudar é dentro do setor educacional. Assim, que aí, se nós conseguirmos levar essa discussão para o MEC, o Ministério de Educação, e para as secretarias de educação do Estado e dos municípios, pode que nós não mude, mas dá para dar um ênfase, né, uma mexida em algo. Eu acho que pode mudar, inclusive, essa questão, né, de manter, né,
em respeito, né, da democracia, né, de direito, né, de uma política pautada para negro, né, para os quilombos, é por aí, dentro do setor educacional, que eu acho que é um dos focos do caminho, que é aí onde a gente pode estar aprimorando como? Colocando algo dentro das grades curriculares, dentro das estradas dos livros, para que quando os próximos livros que forem fabricados, né, aí, e publicados pelo Diário Oficial, né, vindo lá do Ministério da Educação para os estados, mas que a nossa história começa a aparecer lá. Aí eu acho que tem como a gente não mudar, mas pelo menos melhorar, né, que a nossa história comece a entrar lá dentro do foco. E contar a verdade. E dos contar a negros. verdade dos negros lá, porque até agora estava assumido. É verdade. Né, não tinha não. O professor sabe que não tinha, não existia. É verdade. E aí, assim, não, o Brasil é um dos países preconceituosos, racistas. Sim, por quê? Porque é culpa deles. Eles não querem que o negro realmente saiba. Eles querem que o negro seja um caba da roça, do toco. É verdade. Ele não quer que o negro seja um caba professor, doutor, engenheiro, como antes foi citado agora há pouco. Ele não, a elite brasileira, o rico, não quer. Não quer, principalmente um cara pobre. Não quer conhecimento, justamente. Não é por aí. Seu Cláudio, quais são as principais lutas e desafios da comunidade hoje? Uma das lutas é de você realmente, né, conseguir realmente levar essa pauta, esse conhecimento para todas as pessoas conhecerem de fato, né, do que é realmente uma luta da defesa da alta sua identidade como negro, que é de botar todo mundo na roda. Sempre fica dois, três que não concordam, às vezes, porque ele não passou por esse processo e às vezes não acredita, né? Porque eu acho que uma andorinha só não faz verão, mas se tiver 5, 6, 7, né, aí vai aumentando. Eu acho que das dificuldades que a gente encontra hoje, é de trazer esse público, todo mundo para a roda, né, que é a questão da união. Cada qual quer saber mais. Este sabe, para mim não existe ninguém sabido hoje, existe saberes diferentes. Né? Um que faz o transplante de coração, mas se eu mandar ele fazer uma arma para pegar um gato, ele não sabe, e eu sei. Então, assim, eu respeito o saber dele, mas tenho que respeitar o meu saber. Então, os saberes têm que ser realmente compartilhados, né? De achar que o cara, porque é pobre, ele não sabe de nada. Sabe sim, ele sabe fazer algo com coisa. Seu Cláudio, a gente vai falar da educação e futuro. Quais os sonhos ou planos a comunidade tem para o futuro? O primeiro que eu realmente sempre venho apostando, colocando na própria Assembleia da Associação, é que realmente os jovens têm que saber, né, dar continuidade, né, desse trabalho, né, de valorização do próprio território, da sua identidade e manter vivo, né, essas organizações de um trabalho, né, passar para o filho dele também, dar continuidade, para que o Brasil nunca mais volte aquele período, né, de 500 anos atrás, que era de realmente na mão dos senhores. Então é um risco, é um cuidado monstro, que a gente realmente vem levando essas informações para o nosso povo jovem. E infelizmente alguns deles não compreenderam ainda até agora que quantos, de modo geral, dentro da sociedade, quantos assentados da reforma agrária está vendendo seus lotes para o gaúcho e ficando sem terra. Ele pode voltar de novo para a mão do latifundiário de novo, cara. E aí a gente está levando essa mensagem para os agricultores, eles acham que é porque o cara pensa no dinheiro, mas o dinheiro acaba amanhã, e aí você vai ficar sem casa, sem teto. Aí você vai mendigar de novo, aí quando você vai mendigar, o cara vai botar para trabalho de escravo lá, cara. É um retrocesso. É um retrocesso, então. O cara tem que ter essa inteligência. Então o que eu consegui, eu tenho que manter vivo ali, ó. Vamos ter cuidado, isso aqui não foi fácil nós conseguimos, nós estamos chegando hoje. Não valorize a sua identidade, a sua ética moral como cidadão, para que o Brasil não volte de novo, né, a ter escravo, né, basta ser manter o que a gente vem se rebolando, que a escravidão não acabou ainda, não acabou. Continua. Seu Cláudio. Agora, o que você gostaria que os alunos que vão assistir a este documentário aprendessem com a história de vocês, a história aqui da comunidade, do casarão? Assim, a mensagem que eu passo para os alunos, todos que já passaram por aqui, né, através de conversa, visita e tudo, Sobre eu sempre orgulho e digo, resistência negra. ó, observe, eu colocando para eles, vocês são o futuro de amanhã. Eu aposto na criança, no adolescente, que você possa se tornar um doutor, um professor, ou um secretário de educação, qualquer que seja outro, para que você realmente comece a quebrar esse tabu que a elite deixou, que nós somos uma herança da elite. E aí, assim, olhe, observe que nós estamos ensinando como memória viva, né, de todo um complexo de uma luta que não foi fácil. Tá? E a casa, a gente explicando para cada aluno. Né? A mensagem que eu levo para os alunos é essa, que ele mantenha sempre esse de ele olhar para ele, de qualquer que seja a origem de povos que ele seja, ligado a índio
ou que seja negro, mas que ele tenha esse olhar específico, de sempre defender, né, uma política dos mais precisos, que no caso são o povo mais pobre, que vive aí no campo, trabalhando na agricultura familiar, né, cultural, né, dentro dos benefícios dos meios, né, em busca dos projetos sociais. E para encerrar, seu Cláudio, se você pudesse resumir a essência da comunidade em uma palavra, qual seria essa palavra? Resistência. É, tem que resistir, né? É, sim, resistência. Esse vocês estão fazendo aqui, né? Resistir. Pronto, agradecer, Encerrou, né? encerrou. Agradecer ele, seu Cláudio aí, vamos finalizar pra gente passar o almoço. Boa! Deixa eu agradecer aqui. É mesmo. Só finalizar aqui. Então, seu Cláudio, só agradecer a você, né, por essa entrevista, né, desejar que você tenha um bom evento aqui dia 20, né, que a galera apareça para prestigiar, para participar, para interagir junto com a gente esse momento tão importante que é o dia 20. E aproveite e faça convite para o pessoal, para as pessoas. Não, a gente agradece esse momento, né, mesmo a vocês que vieram, né, prestigiar esse momento dessa conversa, né, porque eu uso a metodologia, né, de Paulo Freire, né, de ensinar sempre em ciclo, né, e eu acho que isso é importante, né, de fazer aquela roda, que é o que nós fizemos aqui agora há pouco, né, e eu agradeço também por a questão, né, de vocês compreenderem do que a gente realmente colocou para vocês, né, que essa questão de compartilhar os saberes, Com certeza. né, de compartilhar realmente as informações, que enquanto eu compartilho com você, professor e professoras, aí vocês vão transmitir algo da minha fala, Com certeza. algo certo ou errado, mas vocês A transmitem, mensagem, né? a mensagem vai- Continua, né? vai Ela, longe. ela vai longe, E né? essa aqui vai longe, Eu essa acho que daqui, com isso que certeza. precisa, né? Isso que precisa, né, da gente fazer isso, que é esse compartilhamento, É, né, de saberes, né, se auto reconhecer, né, de explicar, né, sobre algo da nossa história e vocês levarem para dentro das salas de aulas, levar para os jovens, para crianças, adolescentes, adultos, onde vocês forem, tá levando, ó, comunidade Olho d'Água dos Negros, Quilombo Olho d'Água dos Negros é um exemplo para a nossa região norte, território dos Cocais. valeu, seu Cláudio. Obrigadão, viu? Firme e Obrigado a forte. você. Estamos aí, estamos na luta. Vou tirar um retrato.